O Cristão Global tem tudo a ver com a proposta da WBM, que é de trazer consciência à Igreja de Cristo e ser um instrumento de Deus para capacitar essa igreja a cumprir o seu papel no mundo todo. E esse é o tema do nosso podcast. Nós vamos falar sobre o Cristão Global e o pastor Marcos vai trazer hoje para nós as características, né, do que significa ser um cristão global. Eu considero que é a grande oportunidade que Deus está nos dando. Antigamente a gente criava toda a dificuldade para ir, por quê? Porque faltava recurso, porque a gente não conseguiria se manter lá, era muito longe. Agora não existe mais isso. A gente precisa preparar gente que faça o melhor, que dê o seu melhor. E esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Se Deus deu o melhor dele, que foi o seu filho para a gente não pode ficar por menos. Olá, eu sou Scarlett Poe e esse é o WBM Cash, que nós vamos falar de missões e trabalho, como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade, exercendo autoridade e governo através dos missionários corporativos. A WBM, ela visa ajudar empresas e negócios a crescerem dentro dos princípios e valores que fazem parte da cultura do céu, a cultura do reino. E hoje nós entendemos que, mais do que ajudar empresas e negócios, nós precisamos trazer consciência à Igreja de Cristo sobre como ver o propósito de missões no ambiente de trabalho, como expressão de quem nós somos. Nossa missão é formar missionários corporativos, que vão deter de competências técnicas, comportamentais e espirituais, para com relevância e autoridade, entregar a palavra de Deus de forma estratégica no seu ambiente de trabalho. E falando nisso, já está disponível na nossa plataforma WBM Academy o curso Identidade e Propósito. Esse pode ser o seu primeiro passo para entender o seu lugar no mundo. Clique no link que estará na descrição abaixo e acesse a nossa plataforma agora mesmo. E vamos lá para o próximo episódio. Começando mais um WBM Cash, hoje aqui com o nosso co-host João Fiamengue, bem-vindo, Caio Isaac, mais uma vez com a gente. Boa tarde, boa noite. Co-host, né? E hoje, todos são especiais, mas esse tem um lugar muito especial no nosso coração. Então a gente já começa já emocionado, Chique. porque ter você aqui, pastor Marcos, pra gente é... Alguém? Peraí, gente, corta esse negócio, eu vou começar de novo. Não. Mas eu até escrevi, né, no cartão, os seus frutos estão gerando outros frutos. E esse projeto aqui não poderia existir se você não tivesse Envolvido nisso. colocado sua vida na nossa vida. Vocês que estimulam a gente, porque quando a gente vê gente que está crescendo no caminho, aprendendo o que deve ser feito e com um coração ardendo para fazer, isso estimula demais a gente. Não fica pesado, né? É bom demais estar com vocês. Curtição mesmo. Pedi para João começar. Mas pastor Marcos, formado em teologia pelo Rio de Janeiro, carioca, flamenguista, né, pastor? Botafogo. Brincadeira. Especializado em administração e marketing e pastor da Igreja Batista de Vilas do Atlântico. Seja bem-vindo, é uma honra pastor, né? ter você aqui com a gente. Nosso pastor. Prazer, gente. Prazerzão. Esse ano, né, graças a Deus, nós fomos criados num ambiente onde nós ouvimos falar muito sobre missões. A IBVA implantou isso no nosso coração. E o tema do nosso congresso é o Cristão Global. O Cristão Global tem tudo a ver com a proposta da WBM, que é de trazer consciência à Igreja de Cristo e ser um instrumento de Deus para capacitar essa igreja a cumprir o seu papel no mundo todo. E esse é o tema do nosso podcast. Nós vamos falar sobre o Cristão Global e o pastor Marcos vai trazer hoje para nós as características, né, do que significa ser um cristão global. Essa palavra ou essa expressão, quando a gente pensou, a gente estava pensando no novo tempo que a gente está vivendo. Não dá para a gente enxergar uma visão de missões só com o imaginário de que um dia vamos mandar um missionário para tal lugar. Não, o que nós estamos vivendo no tempo de hoje está traduzindo para a gente a ideia de que Deus tem uma visão planetária de alcançar o mundo. E nós podemos participar disso de uma forma muito direta, muito viva e real, diferente do que era antigamente, que dizia assim, não, vamos enviar um missionário, vamos sustentar um missionário, vamos ficar aqui orando, né? Ainda mais no Brasil, a gente morando num país continental, tanta dificuldade para sair, a gente nunca pensou que a gente poderia
fazer parte da missão diretamente. É o que a gente está propondo com essa expressão cristão global. Você vê alguma diferença das gerações passadas de como elas lidaram com essa com esse chamado para a geração que nós estamos vivendo hoje, para o tempo que nós estamos lidando hoje? Eu acredito que mudou completamente o contexto. Porque quando a gente pensava antigamente em missões, a gente pensava em alguém que ia largar tudo, sua profissão, ia deixar de atuar no ramo que trabalhava, para abraçar uma vocação missionária. Uma coisa até muito romântica, né? Então agora eu sou um missionário. E isso por quê? Porque tinha que realmente virar a chave para um outro estilo de vida. E o que que nós estamos vendo agora? Com o desenvolvimento de tecnologia, né? O mundo digital do jeito que trouxe para a gente a visão global e a gente pode ter acesso a tudo que a gente quiser hoje no mundo. Então, por que que eu não posso hoje viver a minha vida em qualquer outro lugar do mundo, trabalhando remoto, vivendo, né, de uma forma diferente e servindo ao Senhor lá aonde o Senhor me levar? Hoje é possível? Transporte hoje criou uma facilidade. Você dorme aqui no avião, acorda na Europa tranquilamente e faz isso todo dia já. Então, por que que a gente não pode hoje enxergar o mundo como essa carência de forma geral e parar de ficar olhando só para o nosso mundinho aqui local? Esse é o desafio. Esse é um grande desafio, né? A mudança é muito grande, gente, é muito grande. Nós estamos aqui hoje, amanhã a gente pode estar fazendo isso aqui à distância e cada um num lugar. E não é nada de exagero pensar nisso. É ou não é? Essa turma que está aqui com a gente hoje, amanhã a gente vai dizer, poxa, fulano foi. Não está mais aqui, né? E está vivendo uma realidade nova. Eu acho isso fantástico. Nós nunca tivemos essa oportunidade que a gente está tendo de fazer missões com uma visão global, como a gente. E isso se alinha muito com o que a gente tem vivido na WBM, pastor. Quando Deus colocou no nosso coração para começar a WBM, a gente tinha o desejo de replicar o que a gente via no ambiente corporativo em termos de escala, de expansão, para a parte ministerial, principalmente de missões, né? A gente vê a Jocum, por exemplo, formando missionários e enviando para todos os cantos do mundo. A gente enxergou a possibilidade da WBM ser essa escola, ser esse hub onde a gente treinaria profissionais que já estão no mercado, que já estão indo trabalhar fora do país, mas formar esses missionários corporativos, né, onde eles tenham a consciência de que eles não estão indo somente para cumprir uma atividade profissional, eles estão indo com um propósito, porque quando eles o cristão, quando ele toma uma decisão, se ele vai morar num outro país ou não, se ele vai para uma empresa ou outra, geralmente ele coloca diante de Deus, né? Então ele vai orar, ele vai ter aquela percepção ali de se é ou não para fazer aquele movimento. Se ele ainda torna isso no coração dele mais intencional ainda, de tipo, peraí, esse movimento que eu vou fazer, o que que ele agrega no meu propósito de reino, né? Isso vai me aproximar mais ou não? Isso é um fator de decisão importantíssimo para ele, né? Então, eu sempre sonhei em ver, e a gente tem visto isso, eu tenho me aproximado cada vez mais, encontrando pessoas que estão alinhadas com essa visão, de ver grandes executivos, grandes profissionais, grandes empresários, que servem a Deus e estão usando os seus negócios, estão usando os seus cargos para como ferramenta para o reino, né? Não é mais uma separação de vida secular e vida ministerial. Você vê que a pessoa está vivendo aquela vida, a vida dele como um ministério, de fato, né? Então se alinha muito com o que você está falando em termos da globalização, né? A gente consegue também trazer essa globalização para o cenário de missões. Eu considero que é a grande oportunidade que Deus está nos dando. Antigamente a gente criava toda a dificuldade para ir, por quê? Porque faltava recurso,
porque a gente não conseguiria se manter lá, era muito longe. Agora não existe mais isso. Eu posso, com a minha profissão, receber salário ou fazer negócios em outro lugar e me manter muito bem lá, talvez até melhor do que aqui, e fazer o que eu preciso fazer em matéria de reino. Né? Quando você fala, o que que é um cristão global? É alguém que tem esse ardor no coração que Deus tem, de que o mundo precisa de nós, de que existe uma carência e que a gente sabe o que precisa ser dado, e a gente tem. Então eu vou para lá com essa prioridade. A prioridade zero da minha vida é fazer o reino de Deus se expandir aonde eu estiver. A luz brilha e a escuridão vai saindo. Então onde é que eu vou brilhar? E aí Deus está do meu lado para isso. E aí a gente começa a ver como que Deus faz coisas fantásticas para encaixar essas coisas. Negócios que a gente não imaginava começam a acontecer, coisas que eu nem tinha planejado começam a surgir na minha carreira. E de repente empresas, negócios começam a aparecer e a gente assim, de onde é que está vindo isso? É Deus me chamando para brilhar em algum lugar. E como brilha? Porque quanto mais escuridão tiver em algum lugar, quando chega um com brilho, e o Senhor falou, que brilhe a vossa luz. A gente só precisa disso. Que brilhe. Hoje, até as organizações missionárias estão acreditando nisso, que vale a pena colocar profissionais em missões. Business as mission tem que acontecer. Antigamente o pessoal tinha uma certa resistência porque dizia assim, não, fulano vai para lá, depois se envolve demais com o negócio, ele acaba se Perde o dedicando foco, demais à né? profissão, perde o foco e acaba esvaziando, enfraquecendo a missão. Hoje eles já estão entendendo que isso é um propósito de Deus. Por que está tendo tanta movimentação no mundo? Por que o dinheiro está se movimentando tanto como nunca se movimentou? Por que as empresas aceitaram operar em qualquer lugar do mundo? Por que está tendo tanta migração de povos? Por quê? Porque é a oportunidade que a gente está tendo de estar no meio, de se envolver com as pessoas onde elas estiverem. E nós podemos estar em vários lugares, que não precisa ser nem num país só. Eu posso estar, né, aí pulando de um lugar para outro, passando de um lugar para outro, ou trabalhando em vários ao mesmo tempo, que hoje a gente vê isso. Pastor, eu sempre tive muita curiosidade de entender como é que funciona a sociedade, de quem são os tomadores de decisão, né? Uhum. Que de fato impacta a sociedade, o mundo, né? E hoje a gente reclama muito do cenário do Brasil, a nível de corrupção, a nível de política, mas Uhum. ao mesmo tempo a gente olha para o mundo afora e a gente vê que o Brasil ele não é o único com esse problema. O mundo vive esse problema de corrupção, né? E no final do dia, quando a gente olha para os tomadores de decisão, a gente vê que às vezes o político é só uma marionete ali do sistema, É um né? sistema, né? E a gente percebe que tem mentes brilhantes, são mentes brilhantes que estão tomando decisões muitas vezes para benefício próprio ou para ganhar mais dinheiro, ganhar mais poder, entendendo o dinheiro e o poder como um fim e não como um meio, né? E quando eu comecei a perceber isso, foi cada vez ficando mais claro que se a gente consegue formar pessoas, pegar essas mentes brilhantes, trazer para próximo de Cristo, e essa mente ela tomar decisões agora que impactem para o reino, a gente consegue ter uma escala, né, de alcançar desde através dos políticos, através dos outros empresários, mas eu percebi isso que o empresariado ele tem um poder que a gente ainda não entendeu o quão grande é, né? Tem um filme, basicamente uma sátira, chama Don't Look It Up, que é do Leonardo DiCaprio, que é um filme que chama Não Olhe Para Cima, Olhe para si. né? Eu vi. E, e eu fiquei tentando justamente montar aquelas ideias. Eu vi que a mídia tinha um papel de confundir a cabeça das pessoas, de esnobar algumas pessoas que tentavam levar aquela mensagem de que o meteoro ia cair. O político estava fazendo algo por interesse próprio
e os cientistas que tentavam trazer aquela mensagem não conseguiam levar porque essas esferas não auxiliavam eles para Permitia. levar aquela mensagem, né? Mas no final do dia a gente via que quem estava no controle era aquele cara, aquela mente brilhante, aquele visionário que estava tentando extrair ali o minério do meteoro, né? E só que a motivação dele era errada. Se ele tivesse uma motivação clara, se ele fosse um cara que conhecesse a Cristo e tivesse servindo a Deus, talvez aquele poder, o recurso que ele tinha, né? E a influência que ele tinha para, inclusive, impactar essas áreas, política, mídia, sociedade, o resultado teria sido diferente, Com né? certeza. Então, hoje isso tem assim aquecido muito os nossos corações de como que a gente consegue alcançar essas pessoas, como que a gente consegue formar mais pessoas com essas características para tomar decisões que impactem para o reino. E hoje pensando nisso, pastor, o que que você enxerga assim como o maior desafio desse mundo globalizado e disso tudo que a gente vem falando nesse sentido? Eu acredito que a palavra-chave para tudo que a gente pensa em dar bons resultados como seres humanos é a palavra discipulado, discipulado cristão. Pessoas que têm a natureza transformada de verdade e se tornam verdadeiros seguidores daquilo que Jesus disse que é a vida que deve ser vivida, elas impactam qualquer grupo, qualquer sociedade, qualquer nação. E tudo começa com a transformação. E não é simplesmente você dizer eu sou um evangélico, né? Que isso já passou a ser motivo até de preocupação, né? Você dizer assim, não, eu sou um discípulo de Cristo. Eu acredito no que Jesus disse que é a melhor maneira de viver. Porque quando a gente olha para o evangelho, a gente entende que existe uma forma decente, real, feliz de se viver, mas que passa pelo caminho da obediência de Cristo. Por isso, o discipulado. Eu tenho que aprender o que Jesus diz que deve ser feito e eu tenho que ter compromisso com isso. Tem muita gente que se diz cristã, gente cristã, mas que não tem compromisso em obedecer, em ter uma obediência radical em relação àquilo que Jesus disse. Se Jesus mandou fazer, eu vou fazer. E eu acredito que dá certo que foi ele que disse. Então, quando a gente começa a fazer isso, pessoa por pessoa, família por família, grupo por grupo, a gente vai ampliando isso, porque luz, quando se junta, só brilha mais. Então, a gente precisa chegar nas camadas mais elevadas, os primeiros escalões, sim, mas a gente precisa ter certeza que essas pessoas são discípulos. Esse é um dos motivos que a gente às vezes se escandaliza com certos, né, representantes evangélicos que depois eles preferem servir a outro comando. Por quê? Porque a tentação do poder é muito grande. O dinheiro é muito grande. Jesus foi tentado por Satanás logo no início. Eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Tem preço. Então, se a pessoa realmente ela escolheu Cristo e obedece, ela vai brilhar e vai alcançar outros. Mas tem esse preço de abrir mão de qualquer outra coisa e viver o padrão cristão, que é o padrão que a gente chama de discipulado. Eu sou um discípulo por quê? Porque eu pareço com Jesus. Porque Jesus é a figura que me inspira, é o Senhor da minha vida e o padrão de vida que Ele viveu e vive em mim, eu acredito que é o certo. O que a gente acredita? Né? Então, assim, a gente quer um monte de coisa. Querer, a gente quer muita coisa. Mas o que a gente acredita? E a gente está disposto a lutar por isso. Né? Quando eu falo sobre identidade, a gente tem uma identidade cristã. Eu sei quem eu sou. E a gente está numa comunidade de pessoas cristãs, a gente acredita nisso. Mas será que a gente tem uma causa pela qual a gente está disposto a lutar? Então, até que ponto eu quero ir e estou disposto a pagar o preço de expandir o reino no mundo, inclusive vencendo as tentações do poder, do sistema, colocando minha vida em jogo, porque quando você não quer fazer o que o sistema quer, você está colocando sua vida em risco.
Eu acho que o que blinda a gente, o nosso coração, com relação a todas as ofertas do mundo e que pode blindar também a igreja e a juventude, é exatamente a causa. Eu vejo muito isso, né? E como foi usado? Você pega a geração mais jovem, você coloca uma causa nela. Ainda que ela nem entenda a causa, mas ela é capaz de ir para as ruas, de se manifestar e de morrer por aquilo. Uhum. Cristo é a nossa causa. A gente deveria trazer isso de uma forma muito mais intensa, né? Mas eu vejo, lidando, né, com pais de adolescentes, muitas vezes eles têm receio do filho, por exemplo, querer tomar uma decisão É, de ir para o mundo. Claro que radical. de uma forma a gente precisa trazer essa nova dimensão, né? Você não precisa daquele romantismo de virar missionário, é só aquele cara que vai para a África e Uhum. passar fome e É. ter uma doença lá. Mas nesse entendimento de que a nossa vida aqui, a grande causa dela é o evangelho. E quando nós temos isso como centro da nossa vida, nós perdemos o medo de perder coisas, nós perdemos o medo do nosso futuro, de não ter dinheiro para nos sustentar. E quando a gente entra nessa causa, eu acredito que ela blinda o nosso coração das doenças do nosso mundo de hoje, da falta e contra o pecado mesmo. Uhum. É verdade. Eu não sei se vocês já visitaram o Museu do Mar, ali no alto do Pelourinho, Santo Antônio, Além do Carmo. além do Carmo. É do Belov, né? Aleixo Belov. Aleixo Belov. Aleixo Belov é um aventureiro, né, que ele fez uma coisa que ninguém faria, dificilmente alguém faria, né? Ele chegou aqui como refugiado ucraniano, disse assim, não, eu quero dar a volta ao mundo, eu quero navegar. E ele, no quintal de casa, um jovem, construiu um barco. E ele navegou com esse barco. Esse barco está lá no museu. Se você for lá agora para ver, o barco está lá. Ele está vivo ainda, tem 80 e poucos anos. Ele deu 4, 5 voltas ao mundo, viajando só no barco que ele mesmo construiu no início. Depois ele fez outro barco. Mas ele representa um tipo de gente que a gente encontra pouco e deveria encontrar entre nós de forma, como o Kaká falou, né, mais presente. Gente que está disposto a confiar o tempo todo, porque Deus é o provedor de tudo, e fazer o que precisa ser feito, né? E a gente não criar raízes. O que eu acho legal, eu li o livro de Aleixo Belov, alguém perguntou, vem cá, ele mora aqui, né? Ele disse, por que você ainda mora no barco? Ele disse que eu não quero criar raízes, que o dia que eu comprar uma casa, eu não vou ter mais coragem de sair. Ele agora está saindo num barco enorme, que ele leva estudantes de várias faculdades para pesquisa. E ele continua fazendo o que ele gosta de fazer, agora treinando outros. Imagina que coisa linda. Quando uma pessoa abraça uma causa e diz assim, é isso que eu quero da minha vida, né? E é isso que eu acredito que funciona. Quando você fala de sistemas de controladores do mundo, de pessoas que são os tomadores de decisão, eu acredito que o mundo não vai deixar de ter essas pessoas fazendo o que elas fazem pro pior lado, né? Pro pior lado. Você viu o filme do cara que criou a bomba atômica? Ainda não, tô querendo assistir. Né? Oppenheimer. Então não vou falar nada. Nada de spoiler, né? Então, quando você assistir, você vai ver. As pessoas acabam sendo provocadas a fazer o que elas não acreditam porque elas pensam que se ele não fizer, outro vai fazer. Então, a gente acaba deixando de fazer o que a gente precisa fazer. Eu fiquei uma temporada trabalhando com uma organização missionária global e o que mais me impressionou, eu conheci o trabalho da CV Brasil, que agora tem no Brasil, mas é a Christian Vision. Christian Vision é de um cara. É uma organização que o cara decidiu, eu vou usar a ferramenta digital para alcançar o mundo. Ele já está em mais de 40 nações. Fazendo o quê? Vídeos curtos, pequenos, para alcançar pessoas que estão na internet procurando alguma coisa do tipo, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei para onde é que eu vou, não sei o sentido da minha vida. Aí esses vídeos aparecem. Ele paga jovens para ficar numa sala muito maior do que essa aqui, desenvolvendo vídeos
que possam levar alguma mensagem para essa galera que fica na internet procurando um jeito de destruir sua própria vida. Esse cara, ele herdou um dinheiro, ele é um lord inglês. Ele hoje mora num iate no sul de Portugal, em Algarve. Ele mora nesse iate. E ele banca esse trabalho. Eu estive no escritório deles, da CV Brasil, ali no Ibirapuera. Meio andar em cima do Itaú, do Itaú. BBA. E eles só têm equipamento de última geração, ele banca tudo isso. Os meninos ficam lá desenvolvendo os vídeos. Eu fiquei impressionado de ver a qualidade do que eles estão fazendo. Só para alcançar pessoas mundialmente. Isso é que é um cristão global. Para mim, é uma figura perfeita do que ele faz. Esses dias, um jovem, nós recebemos o nome de um jovem aqui da Bahia, que viu um vídeo e entrou em contato. Quando entra em contato, eles têm um sistema que localiza a igreja parceira mais próxima e bota em contato com alguém. Então, esse rapaz entrou em contato com a gente, dizendo: qual é a prova que Deus existe? Eu queria saber se Deus realmente existe. Quer dizer, um cara que está lá no Algarve, né, usando seu dinheiro para que jovens aqui na Bahia tenham acesso a uma igreja e o contato com um cristão. Eu fico impressionado com isso. Fantástico. Esse é um ponto importante que você falou, pastor, o papel da igreja no processo, né? A gente vê que tem pessoas que têm feito trabalhos incríveis em termos de evangelismo, entregando o evangelho para centenas e milhões de pessoas. Mas a gente vê também um outro lado de pessoas que estão se levantando, fazendo isso, mas indo contra querendo ser a própria igreja, né? E aí existe um perigo muito grande, porque quando você, como missionário, você entrega o evangelho para aquela pessoa se converte, entrega a vida para Cristo, você precisa direcionar essa pessoa para uma igreja para ela de fato ser discipulada, né? E não por exemplo, a WBM querer fazer o papel de discipulado. Não vai funcionar. A gente tem isso muito claro desde o início, que o nosso papel é abre porta e direciona, né? Conta pra gente, pastor, um pouquinho do papel da igreja nesse processo, né? Desse Como é que a evangelho. igreja pode dar esse suporte que a gente precisa tanto na formação de discípulos? Que volta aquela questão, se não começar com discipulado, vai dar tudo errado lá na frente, né? E se eu não formar pessoas muito bem no início, elas podem se tornar missionárias e estragar tudo lá na frente, né? Então, a gente precisa fazer muito bem nesse começo. Por isso que cada igreja ela precisa ter um compromisso com formação cristã, desde as crianças, né, até os que chegam a qualquer momento. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter um ambiente que seja saudável, tem que ter a cara de Cristo, que as pessoas digam assim: pô, isso aqui é fantástico, olha, eu nunca vi nada igual isso aqui. E as pessoas hoje, como têm a facilidade de ver tudo que está acontecendo no mundo, elas comparam. Não, mas isso aí eu nunca vi, né? A gente só encontra isso na igreja. Tem coisa que a gente diz assim, só encontra isso na igreja. Isso para provar que a igreja é o melhor lugar do mundo se tratando de matéria de desenvolvimento de pessoas. Porque nosso objetivo é o bem da pessoa. Quando a gente fala de política, está pensando em coletividade. Então a política deveria pensar no bem comum, ou seja, no bem de todas as pessoas, que a gente não vê isso na política, né? É sempre aquele negócio do meu, né, o meu grupo, né, os meus interesses do meu grupo. Por isso que não funciona, e não vai funcionar nunca, porque a política ela foi feita para agir no sentido de alcançar o bem comum. E a igreja? A igreja ela precisa trabalhar pelo bem do indivíduo, cada um precisa ser muito bem formado, porque cada cristão com a identidade de Cristo de verdade é uma bênção na terra, em qualquer lugar que ela estiver, né? Ela pode estar num cargo público de alto escalão, como pode estar fazendo um serviço mais simples numa indústria pequenininha,
mas é uma bênção. Por quê? Porque a nossa essência como cristão é um coração amoroso. Um coração amoroso faz bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, se a gente começa a fazer com que a igreja se preocupe em criar gente que realmente ame a Deus em primeiro lugar e ame ao próximo, a gente consegue. O problema é que hoje a gente vê muita gente querendo criar impérios. São organizações. A gente não cria uma comunidade, o corpo de Cristo. A gente cria uma organização poderosa, né, preocupada com valores muito mais voltados para finanças, para poder, para domínio, para influência. Isso é muito feio, né? Não tem nada a ver com a igreja. Jesus nunca usou desse artifício ou dessas artimanhas. Paulo também nunca falou disso. A igreja tem que ser o lugar onde as pessoas chegam e descobrem que ali é um ambiente tão leve, tão confortável e que não existe nenhum tipo de interesse a não ser o bem-estar da pessoa. Que ela possa desfrutar ao máximo do que Deus tem para ela e que ela possa viver intensamente essa vida cristã. Se a igreja faz isso, a gente está rico, a gente não precisa mais se preocupar com nada, né? Sem nenhum peso. O problema é que as pessoas acham que precisa primeiro, a gente precisa de representatividade, a gente precisa de volume, vamos encher de gente. Aí não discipula porque o principal é juntar gente. Aí junta gente que ainda não se libertou dos pecados, ainda não tem o caráter de Cristo e ainda não ama de verdade. Vamos deixar assim? Não, vamos trabalhar, vamos transformar essas pessoas. Isso dá trabalho, é um trabalho de formiguinha que às vezes poucos querem, né? Por isso que a gente não vê o fruto disso, mas funciona. Quando a gente pratica, funciona. Eu tenho pensado muito na distribuição de talentos, né, da nova geração. Assim, o que eu tenho conversado com as pessoas mais novas é aquela pergunta que a gente sempre teve ali, né, entre 15 e 18 anos, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E tenho tentado refletir isso à luz da Bíblia, da distribuição de talentos mesmo, né? Eu acho que a WBM ela também tem esse potencial de veículo de identificar, ajudar a identificar um jovem num talento, no talento para uma construção de um ministério com base nisso, né? Para que Deus vá capacitando cada vez mais aquele talento e ele possa galgar esses movimentos. É, hoje na igreja, pastor, você tem alguma estratégia nesse sentido de identificação de talentos também? Como é que é a sua visão para esse potencial? Porque eu olho para a gente lá, quando a gente tinha 16 anos ali, e a gente teve uma grande virada de chave com o Filipenses 2:15, né? É inesquecível para a gente. Hoje ainda é acho que um marco ali da gente buscar ser uma geração irrepreensível e, como você falou muitas vezes aqui, que a gente brilhe onde a gente estiver. E os nossos talentos, de forma muito humilde, acho que nos levaram a oportunidades, né, de brilhar o nosso talento, de brilhar Cristo em lugares diferentes. Hoje, qual é a estratégia da igreja? A preocupação em despertar esse talento, identificar o talento de cada um ali naquele corpo. Então, a gente, na igreja, sinceramente, a gente precisa de pessoas que tenham uma visão mais corporativa, que tenham uma visão de despertamento de paixão profissional, vocação, que a gente no ministério, a gente fica muito voltado para vocação. Você é pastor, você é missionário, você é ministro de louvor, né? Mas por que que a gente não tem na igreja pessoas que possam criar esse ambiente de startups para desenvolver a paixão de cada um? E aí mostrar para essas pessoas onde é que elas podem aplicar isso no mundo, né? No mundo. Eu estive lá na Tailândia com o Alan, ele foi para lá por causa do futebol, né? E para fazer um trabalho profissional de futebol. Só que ele chegou lá e descobriu que a Tailândia não está nem aí com comprometimento para criar futebol profissional. Futebol lá é coisa amadora. Então, os poucos times que tem não estão comprometidos com isso. Então, se a gente estivesse pensando só na profissão dele, ele não está no melhor lugar, né? Se a gente estivesse pensando assim, ele está fazendo trabalho aonde? Está fazendo no ambiente amador, nas escolas, algumas universidades. Mas ele tem preparo,
para fazer algo muito maior. Então, por que que a gente não pode trabalhar com ele num país onde a paixão dele, a profissão dele, né, a expertise dele possa dar e trazer o melhor fruto? Os Com mais Emirados relevância. Árabes, quem sabe, né? Quem sabe? Que hoje é a né? bola da vez. Ele teve no Egito, passou um ano no Egito, e ele viu lá que existe essa possibilidade. Então, por que que na igreja a gente não poderia ter um grupo de pessoas que trabalhasse especificamente nessa área? Primeira coisa, você é comprometido com o Senhor e com a missão dele? Sou. Então você é um cristão global. Então, se você é um cristão global, você já sabe que aonde você for, o sucesso que você tiver, isso não vai poder ultrapassar a sua missão. A Beleza? mensagem que você leva. A né? mensagem que Eu você lembro leva. do documentário do Billy Graham, depois que ele participava, né, fazia a palestra dele, e no documentário algumas pessoas comentaram, falaram, 3 ou 4 pessoas falaram a mesma coisa, de que ele nunca deixou que ele fosse maior do que a mensagem que ele levava. Isso ficou muito guardado para mim, porque o ambiente empresarial, ele tem um glamour, né? Ele é um ambiente de muita vaidade, das pessoas te elogiarem, de baterem palma. E se você não tomar cuidado com isso, você se distrai e perde o foco, né? E aí eu lembro sempre desse trecho do documentário que eu falo, Deus, não deixa que eu nunca não deixa que eu nunca me esqueça disso, de que essa mensagem que eu tô levando dentro de mim, ela tem que ser sempre maior do que eu vou ser. Eu posso estar no mais alto cargo, eu posso ter uma das maiores empresas do Brasil, do mundo, mas a mensagem ela tem que estar acima de tudo isso, né? Exatamente. O que que nós estamos fazendo hoje, respondendo a pergunta, né, que o Caio falou? Lá na Tailândia, com a Alan, a gente desenvolveu um programa agora para levar jovens para lá, para fazer aquele programa de intercâmbio missionário. E aproveitar para mostrar para esses jovens algumas possibilidades profissionais, para ver se encaixa alguma coisa. Nós estamos querendo fazer isso em Boston também e vamos tentar fazer também na Inglaterra. Estamos trabalhando para isso. Maravilha. Então, já indo para dentro de um contexto, quais seriam algumas características mesmo que uma pessoa precisa desenvolver hoje para estar mais bem preparado para quando o senhor falar, vai? Esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre os morávios. E foi Nossa. um movimento de crentes, um grupo de gente que não tinha nem país lá no leste europeu e que virou um dos maiores movimentos missionários da história, morávios. E eles começaram a orar. E a reunião deles era assim: você não pode orar por algo que você não se coloque como possibilidade de resposta para Deus. Você só ore por alguma coisa se você concordar. Não, se você concordar que você também, ou você pode ser a resposta daquele assunto. Se você não quer ser resposta, então nem ore. Era assim o esquema que eles tinham lá, né? Então, a coisa que eu considero assim mais importante é a gente realmente ter um coração numa visão de que o reino de Deus é global e hoje essa geração é privilegiada porque está tendo a oportunidade de participar disso de uma forma direta. A gente pode hoje trabalhar em qualquer lugar do mundo, fazer alguma coisa em qualquer necessidade do mundo que apareça. Lá no Havaí agora teve aquela situação do incêndio lá, queimou tudo. A gente está fazendo campanha na igreja para mandar um dinheiro para ajudar o pessoal lá, né, que perdeu tudo. A gente tá um aperto de mão. Antigamente acho que eram 2 ou 5, né, João? Apertos de mão a qualquer pessoa do mundo. Acho que agora basta um aperto de mão. Eu tô impressionado Exatamente. com isso. E diz assim, Famílias são globais, amizades são globais, né? como é que a gente manda esse dinheiro? O dinheiro chega lá. Hoje é tranquilo para isso. Então, qual seria o padrão? Primeira coisa, eu falei aqui, para você ser um cristão global, você precisa ser um discípulo verdadeiro de Cristo. O Tassis, no domingo, falou sobre o cristão, o discípulo adox. Lembra que ele falou do adox? Criou lá, né, essa visão do cristão adox, né, que ele tem que ser um adorador, A de adorador, D de devocional, de ter uma vida devocional saudável, né, pulsante.
ele tem que ser obediente, a doxa, a obediência, C de comunhão e S de serviço. Uma pessoa que vive essas coisas, esses cinco elementos, pode se considerar um discípulo de Cristo. Então, um discípulo ad hoc. Em segundo lugar, ele precisa realmente ter a prioridade de que o reino de Deus tem que alcançar o mundo, que não há portas fechadas para o reino de Deus e que eu estou comprometido com isso. Terceiro, ele precisa se considerar uma resposta e dizer para Deus: Senhor, se o Senhor quiser me usar para o que for, aonde for, eis-me aqui. E depois ele precisa ter consciência das necessidades que existem e das possibilidades para a profissão ou então para o negócio que ele trabalha, né? Se eu sou do ramo de joias, onde é que está o mercado de joias que eu posso atuar? Ele tem uma visão internacional de negócio, né? Se eu sou uma pessoa que trabalha no ramo de tecnologia, então qualquer lugar do mundo eu posso trabalhar, inclusive remotamente hoje eu posso ficar, né? Não tem problema nenhum. E por último, precisa ter coragem de aplicar, né? Eu fico assim, né, animado com situações como foi de Aimee e de Pedro. Ela aplica para uma escola internacional, por quê? Porque ela recebeu uma formação aqui de escola internacional. Então eu posso trabalhar em qualquer escola internacional do mundo. E ela passou a aplicar e abriu a porta lá na Malásia. Aí abre a porta e ele, o marido, vai fazer o quê? Ele negocia com a própria empresa dele e diz: olha, eu vou trabalhar no horário inverso, mas continuo na empresa. Topa? Beleza. Né? E surge a possibilidade. Eles estão agora do outro lado do mundo fazendo o que eles sabem fazer, o que eles gostam, né, de fazer, e eles agora têm a possibilidade de expandir o reino, se isso é prioridade na vida deles. O outro exemplo que eu tenho que eu acho que é super legal é do Nelson Teixeira. Nelson, um cara de alto gabarito aqui dentro da Ford, e quando as coisas aqui começam a ficar mais difíceis, ele aplicou para Jaguar lá na Inglaterra. E os caras disseram: não, a gente vai fazer um teste com você, tem outras pessoas e tal, não sei o quê. E aceitaram e contrataram ele. Ele largou tudo aqui, foi embora para lá para trabalhar em outra empresa com outras pessoas. Sabe o que aconteceu? Nelson está lá um ano. Um ano. Ele está em Coventry, que é uma cidade muito legal, achou uma igreja missionária, e essa igreja missionária, que ele nem membro ainda se tornou, já enviou ele com uma equipe para trabalhar na África, num país da África, fazendo alguma atividade durante 10 dias. Eu não sei nem como é que ele arrumou 10 dias para ir para a África. Coisa que aqui ele nunca tinha feito na IBVA. Ele, em menos de um ano, ele já tinha ido para a África e voltou animadíssimo. E ele, semana passada, ele conversou comigo que ele está impressionado, porque na Jaguar resolveram fazer um programa de inclusão social. A empresa dele, Jaguar, né, é uma das maiores produtoras de carros de alto padrão. A empresa chamou ele e os outros cristãos, dizendo assim: olha, a gente queria que vocês fizessem 2 reuniões de oração por semana. Dentro da empresa. Parece que eu estou sonhando, né? Que aqui no Brasil os caras estão tentando proibir as reuniões de oração. A Jaguar pediu 2 reuniões de oração por semana para incluir pessoas que chegam na empresa para trabalhar e que gostariam muito de ter um momento de espiritualidade durante o seu trabalho. Aí, não, e para completar, para a surpresa dele, surgiu o programa de estagiário agora e o pessoal da RH pediu para eles colocarem um stand cristão na recepção dos estagiários, para os estagiários ficarem sabendo que existe um grupo que se reúne para orar e para eles já entrevistarem e conversarem sobre isso. Diga para mim. É fantástico, né? Se a gente começar a abrir o nosso olhar para essas oportunidades, nós vamos ver coisas incríveis. Outro dia a gente estava na casa do Caio, aniversário
de alguma das crianças, e a menina que estava servindo pizza, eu estava numa mesa conversando sobre igreja, sobre Jesus, e a menina falou, eu preciso de uma oração. A gente chegou na nossa viagem de conexão e as pessoas saindo de dentro do hospital, literalmente, vocês que são os crentes, eu quero uma oração. Então, a gente vive num contexto onde, de verdade, a gente está sendo discriminado, perseguido, mas de um outro lado, as pessoas estão Só tão carência. sedentas, estão tão carentes, que se a gente, eu tenho falado muito com os adolescentes, né? A gente até não se vergonha mais do evangelho. Mas será que a gente crê mesmo no poder do evangelho de trazer transformação em todas as áreas? Então, no momento, a partir do momento que a gente se torna esse discípulo e a gente entende o poder do evangelho de transformar tudo, a gente perde o medo. A gente perde o medo, porque o nosso amigo, né, ele podia ter tudo, toda a competência. Se ele não tem coragem para levar a família dele, expor a família dele a ficar longe de casa, ele teria perdido uma grande oportunidade de estar numa sala de oração, porque eu acredito que é muito mais sobre o trabalho, é sobre pessoas. Então lá ele pode se conectar com um jovem que sei lá o que essa pessoa pode fazer no mundo, impactar. Ela podia tanto para o mal, podia criar algo que poderia destruir a geração dele, ou então ele pode se transformar em alguém, em sal no Exatamente. mundo, em luz no mundo. O Billy Graham, que você falou, tem a história lá da biografia dele, que o cara que pregou para ele foi um cara que pregou num evento que ele estava esperando um monte de conversão, só teve um rapazinho que se converteu. Só o Billy Graham. Só o Billy Graham. Só isso. Semana passada eu tava vendo um podcast e tem uma frase mais ou menos assim que chama muito a minha atenção, né? É. Exercitar a fé depende de correr riscos, né? De ter coragem. Sim. Senão você não vai exercitar de forma alguma. E aí, pastor, eu queria te fazer uma pergunta Uhum. até bem pessoal, assim, né? Sim. Eu sempre vi pessoas ali surgirem como talentos no nosso meio, de desenvolverem ministérios, e você sempre de uma forma muito desapegada, né? Dizer, vai, né? Como é que... E várias vezes eu fiquei pensando assim, rapaz, meu pastor é muito corajoso de pegar uma pessoa que tá fazendo um baita trabalho aqui, sei lá, no Kids, por exemplo, e falar, ó, vai, só vai, né? Como é que você lida com isso aí? Eu aprendi no início da minha fé que para a obra de Deus a gente tem que oferecer o melhor. Isso nunca sai do meu coração. Se eu vou mandar alguém para algum lugar que Deus quer que a gente mande, eu não vou mandar alguém que eu tenho dúvidas se vai ser o melhor para aquele trabalho. Eu vou dar o melhor de nós. Aí você diz assim, e aqui como é que vai ficar? O Senhor vai dar graça, a confiança, né? A coragem vem dessa confiança que o Senhor vai levantar outro, vai abençoar. Às vezes eu nem sei como é que a gente vai fazer isso, mas eu sei que Deus, eu já vi isso acontecer. Então eu confio. Então eu confio. A gente precisa preparar a gente que faça o melhor, que dê o seu melhor. E esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Se Deus deu o melhor dele, que foi o seu filho para a gente não pode ficar por menos. Eu quero dar o melhor de mim. Ontem mesmo eu estava orando, disse, Senhor, eu quero dar o melhor que eu posso dar, o que o Senhor puder me tirar do melhor que eu tenho, por favor, use para a tua glória. Por quê? Porque isso vai refletir na eternidade. Esté sempre fala isso. Tudo que a gente faz aqui, no sentido do reino, não vai refletir só na sociedade, não vai melhorar o mundo aqui, ali, o país tal. Vai refletir na eternidade. Essas pessoas vão aparecer lá, né? O que isso representa? Para mim é tudo. Para mim não tem algo melhor ou maior pelo qual eu possa dedicar a minha vida. Então a gente sempre procura o sentido da vida, né? Ah, eu vou criar meus filhos, vou formar muito bem. Não, eu quero ajudar a sociedade nisso, naquilo. Mas eu acho que a gente pode sonhar mais alto. Povoar o céu com gente que não tinha nem expectativa de estar lá. E a gente conseguiu. Como? Mandando gente. Eu sempre achei, eu com 19 anos, achei que eu iria. E eu brigava com Deus, dizia, Senhor, quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Né? E eu, né, depois vi que Deus quis me usar para ir para muitos mais lugares do que eu iria sozinho, através de outras pessoas. Então hoje a gente está na Inglaterra com o Nelson, a gente está na Tailândia, né, lá com Alain em França, a gente está em tantos lugares,
né? E eu queria mandar mais gente. Vamos mandar essa galera que está aí? Vamos embora? E agora a gente não tem mais o problema da distância, a gente não tem mais a solidão, né, como um fantasma que os missionários antigamente tinham, né? A gente está muito perto, né? A gente tem acesso, a tecnologia facilitou muito, a gente pode interagir com vídeo, a gente pode acompanhar tudo que está acontecendo, né? E isso para a gente hoje trouxe uma aproximação que venceu esse clima de que eu estou indo para um lugar distante, ficar isolado e a minha vida vai se acabar lá. Que nada. E tem um fenômeno que está acontecendo hoje que eu queria chamar a atenção. Eu vi isso lá na Tailândia, eu estava numa conferência mundial lá. Existia uma organização chamada Aliança Evangélica Mundial. Aliança Evangélica Mundial. E tinha gente de tudo quanto é nação nessa conferência. E o testemunho deles lá era o seguinte: está tendo migração de povos para outros países e eles chegam como refugiados, eles não gostam de chamar de refugiados, né? Como imigrantes. E está acontecendo um fenômeno. Por exemplo, do Nepal, por causa de fome, por causa de vários problemas, o povo do Nepal está indo para a Índia. Aí os crentes nepaleses chegam na Índia e começam a fazer uma reuniãozinha em casa com um grupo, né, daquelas pessoas que foram. E de repente os indianos estão começando a gostar, se interessar por aquela reunião que vocês estão fazendo aí, eu quero participar. E eu tive lá notícias de gente que viu, dizendo que está tendo assim uma revoada de pessoas de várias nações que estão indo para dentro dos grupos de refugiados por causa de Cristo. E não só indianos, mas outros povos que estão morando na região estão interessados, estão se convertendo e eles não estão tendo lugar para botar pessoas. Então, gente que está se convertendo dentro da sua própria nação, participando de igreja de outro grupo, nativos que estão se convertendo em igreja de refugiados. Isso é coisa de Deus? É ou não é? Então, a gente só vai ver essas coisas se a gente sair, se a gente for lá, né? E a gente pode ir lá ver e trazer para cá as necessidades, porque o que mais a gente precisa aqui é ter o impacto das necessidades. Então, quando você sai e descobre uma necessidade lá fora e traz para a gente aqui, a gente acredita em você porque você é um dos nossos, a gente abraça. Quem sabe é assim que a gente vai ter o despertamento de alguns dizendo assim: rapaz, é isso aí que eu sinto vontade de fazer. Tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. E aí vai. A pergunta que você fez, Pastor Marcos, além da resposta que ele já deu, demonstra uma característica que é genuína dele de liderança, né? A liderança, o líder, ele não retém talento. Se ele vê que o cara tem talento e você chega até um teto aqui do que você pode oferecer para ele, você vai sempre olhar para onde ele pode ir mais. O caso de Nelsinho é mais ou menos isso. Ele não é discípulo da IBVA, ele não é discípulo de Pastor Marcos, ele é discípulo de Cristo. Só que ele foi para a Inglaterra, já está congregando em outra igreja, está dando passos maiores do que ele daria aqui e podendo trazer melhores práticas, inclusive para a IBVA. Exatamente. Então, essa é a visão do líder, entendeu? De tipo, eu preciso abrir a porta, porque se eu cheguei a um teto do que eu posso oferecer para ele aqui, é hora dele ir, já deu, esse cara já passou do nível já, né? É uma característica do líder em si também. Eu tenho né? dito uma frase que às vezes é até perigosa no corporativo, assim, né? De estratégia, né? Às vezes eu tô aconselhando, falando alguma coisa com alguém da minha equipe e falo, ainda que não sirva para nossa empresa, mesmo na sua carreira lá fora, esse é meu papel. Você tem que ter muita coragem para falar isso, é importantíssimo. Eu falo no final, é uma brincadeira, né? Tomara que seja com a gente. Tomara que seja na nossa empresa, que você cresça aqui. Mas se você crescer lá fora, meu propósito tá se cumprindo, né? Como líder de incentivar. E você não pode ter medo de que alguém seja melhor do que você. O líder, se ele tem medo de alguém ser melhor do que ele vai ficar bloqueando, tolindo carreiras, estagnando a vida de muita gente. Na verdade, ele precisa trazer gente melhor do que ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo, é você montar um time de gente que seja muito melhor do que você. Por quê?
porque o resultado disso vai ser multiplicação, né? Agora precisa acreditar nisso. E outra, não pode ter medo de perder os talentos. Por quê? Porque a gente não é líder para dominar. O líder é alguém que leva um grupo de pessoas para outro lugar, né? A gente está movimentando. O líder é que faz andar. Então, eu tenho que deixar as pessoas andarem. E não é as pessoas irem para onde eu quero que elas estejam. É ir para onde tem que ir. É descobrir os talentos, é encaixar cada um no seu lugar. E isso é que é lindo, né? Se tornar disponível, né? Porque você, quando encontra Sim. pessoas ali que conseguem fazer ela acontecer, você está disponível para assumir coisas maiores ou outros grupos. Poxa, Eu com sempre pensei nisso. certeza. Uma vez uma pessoa me chegou pra mim e perguntou assim, Cacá, como é que faz pra você estar sempre animada, empolgada, né? Eu tenho essa característica, eu sou intensa com relação às igrejas. Às vezes a gente tá vivendo um momento que a gente não tá muito assim com Deus e tal. Falei, olha, eu tô sempre procurando saber o que Deus tá fazendo no mundo. Então eu sempre vou me alimentando. Pode ser que a gente não esteja vivendo um grande momento aqui agora, mas eu tenho certeza que Deus não tá parado. E aí, conversando com ela, e ela começou a trazer um problema de relacionamento. Ela trouxe um problema. E aí eu olhei para aquilo, pensando, né? Pedindo sabedoria de Deus. Eu falei com ela: e se você aumentar a sua visão? Você pensou já em fazer um intercâmbio? Você já pensou em morar fora? Essa habilidade sua. E se você fizer um curso na Austrália? Cara, ela saiu de um problema desse tamanhozinho e começou a sonhar com um tipo de vida diferente que ela poderia ter. Então, eu acho que papel da nossa geração hoje, porque essa geração ela está sendo muito massacrada e ela tá se sentindo incapaz de fazer o mínimo. Enquanto outros estão querendo ficar ricos com 18 anos, né, e se frustram porque, poxa, a internet postei um vídeo e não viralizou, muitos estão do tipo assim, sendo amassados e estão se sentindo totalmente incapazes. Eu acho que cabe a gente, né, dessa cristãos globais, de uma igreja global, enxergar nessa galera e abrir, expandir essa visão de um mundo global, de uma missão global, onde não é sobre o meu propósito, é sobre o propósito de Cristo e eu me encaixo nele. Nós somos uma rede, eu impacto você e potencializo você, e você vai girando e a gente vai transformando isso em algo maravilhoso. É o propósito da gente estar firmado em algo que já é vencedor. Nós não estamos numa disputa para ver se vamos vencer. Não, nós estamos num projeto que já é vencedor. Quando a gente olha assim, já tira aquele peso de competição, de disputa. Será, será, será? Não tem será. E se, que se. Nós já estamos do lado certo para fazer a coisa certa. Mas o grande desafio, você falou dessa geração, é que essa geração tem uma coisa que nenhuma geração tem, que é bom e que é ruim. É o poder da informação, do conhecimento. Hoje qualquer um pode conhecer de tudo no máximo que tem de oferta aí no mundo digital, né? Começa por aí. Isso é bom, mas se torna uma coisa ruim, porque o acesso me faz ter contato com um monte de coisa que pode me desanimar. A informação negativa ela sempre chega na frente porque dá mais ibope, É. dá mais visualização. Né? Então você diz, nasceu uma criança em tal lugar, quem é que vai visualizar isso? Mas se é assim, morreram tantos em tal lugar com um acidente grave. Ah, então as pessoas têm acesso a muita informação negativa e isso não tem como você filtrar e dizer assim, não, essas coisas não vão me afetar emocionalmente. Eu não vou desanimar por causa de tanta notícia ruim. É só você deixar o acesso aberto para você ver o que isso vai acontecer. Então, o grande desafio para essa geração é uma coisa que a gente usa muito que se chama filtro. É você saber selecionar aquilo que realmente é bom para você e que vai construir o sucesso na sua vida em todos os sentidos. E rejeitar e dizer, eu não quero saber disso, eu não quero me envolver com isso, porque isso não me faz bem. E cada um Ser menos precisa ter. esponja e mais peneira, né? Eu fiz isso na pandemia, eu abri mão de televisão aberta, porque Aham. só tava me colocando mais para baixo, Eu tudo que tava fiz isso. acontecendo. E eu, hoje já consigo Administrar, né? administrar super bem notícia. Eu já vou na fonte do que eu preciso ver, do que eu quero ver, e não vou nessas fontes sensacionalistas, né? Faz toda a diferença. Como é que a gente convence essa galera a não ficar no estilo esponja,
porque a turma também não acredita que isso é prejudicial. Eu fico impressionado como a juventude hoje tem uma ideia assim de que eu sei administrar isso. Não, eu controlo, não pode Talvez o quanto deixar. mais, melhor também, né? Quanto mais informação eu receber, melhor. Quanto mais estiver atualizado para ter o papo na ponta da língua, melhor, talvez. Rapaz, não existe. A gente, como ser humano, a gente não tem como ficar com essa exposição toda. Não pode. Eu preciso ser uma pessoa mais centrada nas coisas boas que vão construir sucesso na minha vida para eu produzir os frutos que eu quero produzir. Então, se eu não fizer esse filtro, ninguém vai fazer para mim. Pelo contrário, todo mundo está bombando coisas em cima de mim Montando a minha agenda, né? Como porque diz, quer, montando a minha agenda. montando minha agenda, por quê? Porque quer muito que eu faça parte do clube deles, tá? Entendeu? E eu tenho que dizer não para um monte de coisa. Como é que eu digo? Ah, vai ler essencialismo. Você. Essencialismo. João é o rei do essencialismo aí. Eu acho que, de novo, uma das ferramentas que a gente pode ajudar eles nesse filtro é a causa, é a missão. Então, por exemplo, até na intenção de treiná-los, por que a gente vive uma experiência tão incrível na conexão? Porque eles não podem, eles não têm acesso à televisão, eles não têm acesso à música, eles estão num mundo onde Imersos, ali né? é Cristo. A gente acorda, faz devocional, todas as nossas conversas, elas estão voltadas para o outro e não para nós mesmos, porque nós estamos ali em prol daquela Do comunidade e projeto. nós estamos dependentes de Deus para todas as coisas. É perfeito. Então isso faz com que a gente viva o céu. Quando a gente vai para um retiro, onde a gente está afastado também de todos esses ruídos, a gente vive uma experiência de que eu não quero mais ir embora daqui. Aqui é o céu. Mas tem como, eu preciso voltar para casa e desligar. E abafar todos os ruídos e começar a viver. Como é que eu posso viver conexão? Como é que eu posso viver missões? Como é que eu entro na minha sala de aula, em vez de estar preocupado se alguém vai fazer bullying comigo e se o professor vai me rejeitar? Se eu tiver a ideia de uma missão, eu tenho que ganhar esse meu amigo para Jesus. Exatamente. Eu preciso ser uma voz de Deus. É Então, um mindset missionário. em vez de ficar pensando, meu Deus, será que estão falando mais de mim? Será que meu cabelo tá não sei o que lá? Eu tô assim, qual é a palavra de Deus que eu preciso entregar para ele? Qual é Exatamente. o que eu preciso? Então, a missão nos protege muito nisso e faz Muito com que eu legal. seja mais seletivo nas minhas conversas, porque eu vou ter uma intenção, eu quero ver algo. Uma expectativa, né? Eu Uma A gente é acredito, aliado pela nossa expectativa. eu expectativa, se acredito frustra. muito nisso. Esse dia a gente estava fazendo a reunião para falar lá do Kids e eu dei um exemplo, né, que eu acho que é perfeito sobre isso. João, imagina que ele é apaixonado pelo surf, gosta demais e curte. A filha dele faz 12 anos e diz assim, meu pai, eu quero ser surfista. Primeira coisa, eu pergunto, o João vai ter medo de transformar a filha dele numa surfista? Não, ele sabe como é que é, ele sabe tudo sobre surf. Ele entende, ele sabe o valor, vamos dizer que o surf fosse a coisa mais importante da vida dele. Ele sabe o valor que é isso. Então ele vai curtir já a ideia e já vai ficar planejando como é que vai fazer isso. Não é assim? Então, ele não vai ter medo. As pessoas têm medo de servir a Deus como se fosse um projeto que pudesse dar errado e que pode ser complicado lá na frente. Não é. Aí eu perguntei, pessoal, vamos lá. Qual vai ser a primeira coisa que o João vai fazer com a filha dele para transformar ela numa surfista? É dar uma prancha? Não. É levar ela para aprender umas técnicas? Não. A primeira coisa que o João vai ter que fazer é levar ela para a beira da praia, sentar lá, para ela ver os surfistas pegando onda e ele tentar mostrar para ela o prazer, a curtição que é pegar uma onda. Enquanto ele não conseguir fazer isso, não adianta você depois dizer assim, vou discipular você e transformar você num surfista. Que Quando abrir a com- visão, né? Abrir o Enquanto ela capacete. não se apaixonar, que é aí que vem a paixão. Quando ela disser assim, pô, aquilo ali, aquela manobra, que coisa linda. Puxa, pai, como é que faz aquilo? Eu te ensino, minha filha, eu te ensino. Quando ela estiver vibrando, dizendo que hora a gente começa, aí vai começar a treinar. E o treinamento você vai dar para ela da melhor forma para que um dia ela possa praticar muito bem o surf. Mas primeiro começa com a paixão. Por que muita gente não vai? Porque não se apaixona pela missão. Não vê a missão como algo o melhor que eu posso fazer da minha vida. Alcançar vidas para o Senhor.
Enquanto a pessoa não se apaixonar, não adianta a gente ficar treinando. Quanto mais treinamento que você dá, ela mais cansada ela fica. Dizer, pô, que Exato. negócio chato, pô, eu não aguento isso. Mas quando ela já sonha que ela vai fazer aquelas manobras, primeira aula que ele botar ela na prancha, lá na areia, dizer, não, você vai pegar surf primeiro na areia, vai aprender a ficar em pé na prancha. Pô, mas na areia, meu pai? É, na areia. Ela vai gostar disso. Por quê? Porque você vai dizer, depois a gente vai fazer na água. O dia que entrar para pegar as primeiras marolinhas ali, ela já vai vibrar. Por quê? Porque você já alcançou o coração dela. O grande desafio nosso como líderes é alcançar o coração dessa galera e dizer assim, isso é o melhor que você faz da sua vida. Se a gente não conseguir, não vai. E se a gente colocar o sonho e a visão, a gente também protege eles das frustrações. Com certeza. Porque eu vou errar. E eu vou precisar de alguém. E alguém vai precisar me dar a mão. E eu Sim, preciso continuar. Eu acho que o sonho faz com que a gente persevere e chegar lá. continue. Chegar lá. Porque eu já vi pessoas, né? Nós temos uma nuvem de testemunhas que tá lá de cima. Vamos lá, galera. Então, eu acho que isso potencializa muito a gente. É verdade. Pastor Marcos, a gente está finalizando o nosso podcast. E eu queria perguntar para o senhor. Qual é o seu maior sonho para a igreja brasileira e global? Eu acredito que a gente pode fazer um movimento, e eu fiz isso na época da pandemia. Eu participei de um movimento mundial reunindo pessoas que trabalhavam com refugiados. Nós reunimos quase 1.000 pessoas numa conferência global, com horários, claro, diferentes, mas conseguimos reunir todo mundo para tratar de um assunto muito sério e importante que é o problema da migração. Por que a gente não pode fazer isso num âmbito maior, mais amplo, pensando em todas as necessidades que existem, da gente fazer a coisa melhor que a gente pode fazer, o mais rápido possível, com o menor custo que a gente tiver? Isso aí é um grande projeto, né, Mega para projeto. gente da área corporativa, né? Então, esse é o meu sonho. A gente já tem as ferramentas para fazer isso. Se a gente quiser fazer hoje uma conferência global, a gente tem como fazer, né? Nós fizemos na pandemia. Então, como é que Deus pode, e a gente tem que orar por isso, quebrantar os corações de líderes mundiais, de grandes igrejas, de movimentos grandes que hoje a gente já tem no mundo, que não falta dinheiro. É só uma questão da gente alinhar, fazer o alinhamento de propósitos para conseguir atingir o objetivo. Esse é o meu sonho. Maravilha. Caio, qual é o sonho seu para você e para sua família? Meu sonho acho que é ver uma geração discipulada, bem discipulada, Comprometido. comprometida e sem medo, né? Assim, que tenha visão global. Eu ainda acho que a gente deve estimular mais a ver. Eu nunca esqueço quando minha mãe, uma vez eu comentei com ela que eu tinha um sonho de morar na Austrália, do nada e mal sabia, e ela escreveu no caderno de oração ali, né? Vou começar a orar por isso aí. E pra mim era surreal, era algo surreal, assim, por condições financeiras, por até minha coragem naquele momento. E acontecer, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, com o apoio da nossa igreja, né? Foi. E é isso que eu quero ver. Mais pessoas tendo esse ímpeto, que com De certeza o sair. Senhor vai estimulá-los a sair e a gente ser instrumento nisso aí. Esse é meu sonho. Que ele aconteça. João, seu sonho para você e sua família. Olha, meu sonho, primeiramente, assim, tá muito atrelado às minhas filhas, a ver minhas filhas no altar, né? Ver minhas filhas servindo ao Senhor. Essa é uma das coisas que eu tento refletir o tempo todo, de que o que eu estou vivendo ministerialmente, vivendo a minha vida com Cristo, estou num momento fantástico. As minhas melhores experiências com Deus eu tenho tido nesse momento, mas a responsabilidade que eu tenho sobre a minha família, sobre as minhas filhas, me faz sonhar com que elas cresçam com esse mesmo desejo, né? Eu não quero que elas demorem para viver o que eu estou vivendo, né? Aleluia. Eu sei que fez parte do meu processo, né?
Eu nasci no lar cristão, mas eu demorei 32 anos para entender o meu propósito, né? E hoje trabalhar assim com uma clareza absurda e saber que o que eu estou vivendo, que eu tô passando aqui foi algo que Deus já tinha guardado para mim lá na primeira viagem, na minha viagem de conexão, onde ele me deu uma palavra em relação a empreendedorismo, né? Então, eu sonho em ver, em deixar esse legado para as minhas filhas de reino para ela, né? Para que elas possam amar a Cristo assim como eu tenho vivido essa experiência e amado Ele, né? O meu sonho hoje é que cada cristão, através da oração e da meditação da palavra, consiga viver o céu na terra, sabe? Meu maior sonho é que cada pessoa que consiga ler um versículo consiga trazer vida para essa palavra, para que a gente possa de verdade encher o mundo de discípulos, de pequenos cristos e espalhar essa mensagem para que Cristo volte logo. Esse é o meu grande sonho. Verdade. E aí as nossas... Eu só queria citar um lema de Spurgeon que marcou minha vida. Spurgeon era pregador que ia a várias nações, naquele tempo viajava de navio, meses de navio. O pessoal perguntou para ele, poxa, você não acha estranho não você chegar a outro lugar que você nunca viu, não conhece? Aí ele usou o lema seguinte, o meu lugar, ou qualquer lugar, se torna o meu lugar se Deus estiver lá. Esse é o lema de Spurgeon. Muito É um bom lema para o cristão Bom. global, né? É, Qualquer lugar é o meu Meu lugar lugar. se Deus estiver Está lá. lá. é isso. O lugar mais seguro da Terra É o lugar onde Deus é está. o lugar onde Deus está. É isso. E assim a gente finaliza mais esse episódio. Pastor Marcos, fique à vontade para aparecer aqui. Quando você puder, vai ser uma honra e um privilégio muito grande compartilhar com Obrigado. você. O clima aqui é muito bom. Assim, eu senti a sensação é de um prazer, de uma alegria, de um trabalho que está sendo feito com excelência. Parabéns. Obrigado, gente.